Meu propósito nessa manhã é meditar junto com os irmãos de forma breve o que o texto de João capítulo 17 fala, identificar aqui a sua ideia central e não de forma longa. Eu irei observar somente alguns versículos aqui, tentando ver com os irmãos aquilo que a gente meditou nas noites aqui do acampamento, desde sexta até sábado ontem pela noite, como também ontem pela manhã. Estávamos falando sobre a vida cristã como uma peregrinação, a qual é também caracterizada no Novo Testamento desta forma. E quando a gente olha para o capítulo 17 de João, a gente vê uma condensação de tudo aquilo que a gente pôde meditar esses dias junto com os juniores. E eu queria trazer isso junto com os irmãos para que a igreja também possa ser edificada com a mensagem da palavra do Senhor. João capítulo 17, e aí eu vou ler o versículo número 1, 2 e 3 nesse momento, que diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Nessa primeira parte aqui, irmãos, a gente pode ver Jesus Cristo se dirigindo ao Pai numa oração, e o elemento aqui é semelhante, ou melhor falando, a estrutura desse texto aqui é semelhante à oração do Pai Nosso. Jesus Cristo, ele está nesse momento glorificando ao Pai, e ele está se colocando como aquele que santificou o nome do Senhor na terra. Não somente isso, mas como sendo o ápice da revelação de Deus, ele se levanta ao Pai e diz: eu glorifiquei o teu nome aqui na terra. E aí ele descreve que ele glorificou o nome do Senhor, consumando a obra que lhe foi dada para fazer, que está sendo caracterizada aqui no versículo 2 e 3, que com base na autoridade que Deus tinha dado ao seu Filho, ele iria manifestar a vida eterna a todos aqueles que haviam sido escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Esses que seriam alvos do amor incondicional do Senhor, agora são resgatados por Jesus Cristo. Vida eterna esta que o versículo 3 descreve como sendo conhecer a Deus, que é o único Senhor verdadeiro, e conhecer também a Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo. E essa verdade aqui é interessante, irmãos, porque a ideia de conhecer aqui não é meramente o acúmulo de conhecimento intelectual. O conhecer que o texto está tratando aqui é de relacionamento íntimo, é de uma vida próxima, de uma intimidade intensa, que todos aqueles que são alvo do amor de Deus são chamados para desenvolver com Deus, o único Senhor soberano sobre tudo e todos, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E aqui é estabelecido um princípio interessante, que a gente também viu nesse final de semana aqui. Não basta seguir Jesus para ser salvo. Não basta pensar ou ter as mesmas ideias que Jesus Cristo teve, ou moldar a sua vida de forma ética para desenvolver uma vida semelhante à de Jesus. Isso não salva ninguém. Uma multidão seguiu Jesus Cristo. Teve gente que o beijou na bochecha, teve gente que até serviu a ele, teve gente que foi o tesoureiro de todos os seus discípulos e acabou indo para o inferno, porque não conheceu ou não teve esse relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Esta vida eterna aqui está sendo caracterizada como algo que deve partir do coração de todo aquele que é alvo do amor de Deus. É uma intimidade interna e não um mero assentimento de ideias externas. Eu estou trazendo essa ideia aqui porque por muitas vezes a gente pensa que para ser salvo a gente precisa somente vir à igreja, precisa somente participar de um pequeno grupo, falar como crente, agir como um crente, ter amizade de crente, ou como diz o pessoal no interior, né? Viver na lei de crente.
Às vezes essa ideia ela é recorrente na mente das pessoas, de que o meu relacionamento com Deus eu só tenho aqui dentro desse local onde a gente cultua o Senhor, que é a igreja, e quando eu tenho uma vida moldada pelos princípios da palavra de Deus. Isso não salva ninguém. E eu queria usar uma ilustração para deixar isso claro, a qual eu falei domingo passado pela noite, e aí está fresquinho na mente de todo mundo, vocês vão poder lembrar. E aí eu vou contar uma historinha que diz assim: tinha um carteiro, e esse carteiro, todas as vezes que ia entregar a carta numa casa específica de uma mulher, tinha um cachorro brabo lá. E aí todas as vezes que ele chegava naquela casa, o cachorro vinha todo cheio de alvoroço, todo afobado para morder ele. E ele ficava sempre com medo, porque ele tinha a tarefa de entregar as cartas na casa daquela mulher, mas ele todas as vezes se sentia impedido, ou ele tinha que fazer alguma estratégia lá para poder driblar aquele cachorro feroz que queria morder ele. E aí um dia ele chegou irritado para a dona daquela casa e disse assim: olha, se você não der um jeito nesse cachorro aqui, nunca mais você vai receber nenhuma carta na sua casa. E aí a mulher teve uma ideia. Ela pensou assim: se eu colocar uma focinheira no focinho do meu cachorro, ele não vai morder, porque daí eu vou prender a boca dele, e aí ele não vai morder o carteiro, e o carteiro vai ficar tranquilo. Aí teve uma vez, no outro dia, que aí o carteiro estava vindo para aquela mesma casa, e quando ele entrou no portão, ele viu o cachorro mansinho, sem poder latir, sem vir atrás dele. Ele disse: olha, agora resolveu o problema. Foi lá, colocou a carta e foi-se embora. 3 semanas depois, aquele cachorro que era o mesmo, a dona dele esqueceu de colocar a focinheira nele. E aí lá vinha o carteiro todo feliz: eita, aquele cachorro não está mordendo mais, eu vou poder entregar tranquilo ali. Quando ele bota o pé no portão, o cachorro já chega babando, raivoso, querendo morder ele, e aí ele já se assusta. E a ideia dessa ilustração é mostrar que ter um relacionamento com Cristo, conhecer verdadeiramente a Cristo, não é usar uma focinheira, porque por muitas vezes se pensa que para ser salvo você só precisa colocar algo que lhe impeça de revelar sua natureza, de se mostrar como um pecador. Aquele cachorro, se a focinheira fosse retirada dele, ele ia fazer o que ele faz, ele ia morder. Conhecer a Cristo verdadeiramente visa transformar a nossa natureza, e a menos que isso verdadeiramente aconteça no coração de alguém, a vida eterna não vai ser real na vida daquela pessoa. Portanto, reflita. Jesus Cristo veio para manifestar essa vida eterna, e Ele não quer meramente transformar a sua vida externa. Primeiramente, a transformação tem que ser interna, a partir desse relacionamento íntimo com Cristo e constante. E desde já, tanto vocês juniores como toda a igreja devem entender esse princípio. Vir à igreja é algo essencial, ler a Bíblia é algo essencial, orar a Deus é algo essencial. Mas se isso for feito de maneira mecânica, meramente para se moldar a alguns princípios que são estabelecidos na Bíblia, não tendo relacionamento, em você não há vida eterna. Porque Jesus Cristo disse: nos últimos dias vão chegar muitos que vão dizer: Senhor, no teu nome eu trabalhei no ministério de consultor de casamentos, no teu nome eu trabalhei no ministério de juventude da igreja, eu participei do louvor da igreja, trabalhei no ministério de comunicação, em teu nome eu fiz várias coisas, expeli demônios e curei pessoas. E Jesus Cristo vai olhar para cada um desses e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca tive um relacionamento íntimo com você. Ou melhor, você nunca teve isso comigo. E esse é o princípio que é estabelecido agora nesse texto. Quando a gente olha para o versículo 4, a gente percebe que essa obra ela pode ser plenamente cumprida, porque Jesus Cristo veio como o ápice da revelação de Deus, como sendo aquele que revela a natureza de Deus. Olhem para o versículo 4, ele diz assim: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E no versículo 5 ele diz: e agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Em outra tradução ele vai dizer assim: eles creram na tua mensagem.
E é interessante isso porque Jesus Cristo está mostrando que após a sua obra maravilhosa diante dos olhos daqueles que estavam perdidos, esses que estavam perdidos se sentiram-se como mendigos que nada tinham, reconhecendo que nada eram diante do Senhor e estenderam seus braços para pegar aquilo que era mais básico, a única coisa que poderia salvar a vida deles. A vida eterna em Cristo Jesus. E o mais interessante é, eles creram nisso de todo o coração, porque foi o próprio Jesus Cristo, como diz o versículo 8, que lhe entregou essa mensagem. Como diz o texto: pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes, e eles receberam, ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviastes. Eles creram que Jesus Cristo era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Eles creram que Jesus Cristo era aquele que restauraria, redimiria todas as coisas a partir de sua obra. Eles creram verdadeiramente nisso. Eles não olharam para a força do seu próprio braço para querer encontrar a salvação. E aqui é feito um contraste entre aqueles que verdadeiramente creram em Cristo e aqueles que estavam buscando ser salvos por meio da obediência à lei. Aqueles que estavam querendo se moldar, externamente falando, a alguns princípios da palavra de Deus para poder serem salvos. Aqueles que estavam querendo meramente parecer algo, ao invés de serem transformados em verdadeiramente filhos de Deus. Essas pessoas, elas não recebem o que os discípulos de Cristo recebem da parte de Cristo. E aí Jesus começa a interceder por eles. E o que essas pessoas recebem? Olhem comigo para o versículo 9. Ele diz assim: eu peço em favor destes, não destes que buscam viver na obediência da lei, não destes que buscam se moldar externamente a alguns princípios da lei, mas aqueles que verdadeiramente conhecem a Ti. Eu oro em favor destes, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Jesus não veio para todos. Jesus veio por aqueles que foram escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Jesus Cristo veio por todos aqueles que Deus, em sua graça e soberania, resolveu salvar. E como descreve o texto, tudo pertencia ao Pai e também ao próprio Jesus Cristo divino, ao próprio Jesus Cristo. E como diz o final do versículo 10, e minha natureza divina se revela por meio daqueles que me destes. Que coisa maravilhosa. Aqui é preciso fazer um panorama da Bíblia. Isso pode auxiliar vocês em suas devocionais e ajudar vocês a se situar bem na meditação do texto bíblico. A missão do povo de Israel era simplesmente revelar a natureza de Deus para as pessoas ou para os povos ao seu redor. A missão, ela funcionava de dentro para fora. Funcionava de fora para dentro, na ideia de que os povos deveriam chegar a Jerusalém para assim conhecerem o que o Deus de Israel tinha feito por eles e assim conhecerem o Deus verdadeiro. Deus, ele se revelava através da obediência do povo de Israel. Tanto é que quando o povo de Israel obedecia, os povos ao redor tremiam. Quando Israel vivia numa devoção verdadeira ao Senhor, numa obediência fiel ao Senhor, os povos ao redor diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Os povos ao redor diziam: grande é o Senhor, o Deus de Israel. Mas quando eles desobedeciam, eles sofriam o castigo. E aí todo o Antigo Testamento vai trabalhar esse fato de que Israel se tornou incapaz de revelar a natureza de Deus no seu meio. Por isso que em João capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. O povo de Israel no Antigo Testamento era chamado de a videira, porque eles deveriam frutificar e revelar a natureza de Deus. Só que Jesus Cristo se considera a videira verdadeira porque o povo de Israel não consegue fazer isso. O povo de Israel não consegue cumprir com sua obra. Só que a revelação do ser de Deus em Cristo agora acontece por meio daqueles que são chamados e resgatados e restaurados pelo próprio Senhor. Perceba, ele ora em favor destes que são poucos os que foram chamados, porque estes vão revelar na conduta deles o caráter e a glória de Deus.
Agora, aqueles que são chamados pelo Senhor, eles passam a conquistar todo mundo através do seu procedimento, que glorifica o Senhor e revela a natureza do seu Filho. E Jesus Cristo, no versículo 11, ele ora dizendo assim: agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos. Esse povo que Deus está reunindo para si, não vai viver cada um seguindo o que deseja e vivendo da forma que quer. Esse povo vai viver em unidade. Perceba, o caráter de Deus está sendo revelado não somente através da conduta, mas principalmente pela unidade do povo. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. O caráter de Deus está sendo manifestado através da unidade do povo do Senhor. E vê que coisa maravilhosa, irmãos. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, você percebe que ali o reino de Deus está sendo revelado e que isso não é um advento meramente do Novo Testamento. O que caracteriza uma nação? Povo, governo e lugar. Quando a gente olha para Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, quem era o povo de Deus ali? Adão e Eva. Deus governava através do quê? Sua palavra. Aquilo que teologicamente a gente interpreta como sendo um mandato cultural, espiritual e social. E a terceira coisinha era, que lugar? Qual era o lugar que Deus havia estabelecido para que o seu reino tivesse sido presente aqui na terra, antes do pecado? Era no jardim do Éden. Esse reino, quando a partir do momento que o povo de Israel peca, ele não mais, ou melhor falando, ele não perde essa estrutura. O povo do Senhor, ele vai ser reunido por Deus agora através da obra deste grande servo. E perceba, Deus, ele chama Abraão e ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, chamando ele para Canaã, a terra prometida, onde eles teriam uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa onde eles iriam viver, cujo governo do Senhor seria estabelecido através da sua lei e através de uma teocracia, onde Deus seria o governador deles. E o lugar seria esse, o lugar seria Canaã, o povo seria o povo de Israel, por isso que ele chama aquelas 12 tribos para compor esse povo, os descendentes de Jacó, e o governo seria estabelecido pela lei. Quando o povo de Israel começa a ser ineficaz nessa conduta para com este reino, onde eles deveriam obedecer a Deus, Jesus Cristo vem literalmente para trazer o reino de Deus. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, o próprio Senhor Jesus nos ensina a clamar por este reino, que se revele de forma visível, tão quanto é lá no céu, para que ele seja aqui na terra. Ele nos ensina a clamar pela chegada desse reino final e plena. E esse reino agora, ele está sendo, como é que eu posso dizer, concretizado também na vida destes que são chamados pelo Senhor, pois o lugar onde nós adoramos ao Senhor não mais é num templo meramente, como acontecia no Antigo Testamento, passando pelo estágio do tabernáculo, passando pelo templo, mas agora o próprio Deus torna o seu lugar de habitação, torna o seu lugar de governo, não um local específico, mas o coração do homem. E ele governa através de toda a sua palavra, através do seu Filho, que é o Senhor soberano sobre tudo e todos, e ele nos dá o penhor de que iremos para um lugar sem nenhum pecado a partir do momento que o Espírito Santo entra em nossos corações, o qual conduz todo o povo do Senhor que faz parte desse reino a viver como um só, não como
um povo que faz o que quer na hora que quer. Por isso que quando Jesus Cristo ora pelo seu povo, Ele não dá espaço para soberba, orgulho, Ele não dá espaço para divisão, Ele não dá espaço para partidarismo e nem outra coisa que venha dividir o povo do Senhor, porque Ele deseja que o povo dele manifeste a própria unidade que existe na Trindade, quando Ele diz assim, olha, que eles sejam um assim como eu e o Senhor somos um só. E aí quando ele chega no versículo 12, ele diz assim, ele ora pela proteção dos seus discípulos, quando ele diz, quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me destes, tomei conta deles e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse as escrituras sagradas, ou seja, ele está fazendo referência a Judas. E agora, estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio de alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E nós nos tornamos habitantes celestiais pela nossa unidade com Cristo. A gente viu isso também. Não é por meramente seguir a Jesus, não é por meramente querer externamente se moldar ao que Jesus falava, mas é por uma unidade que a gente desfruta com Cristo. Porque se isso aqui aconteceu, pessoas seguiram Jesus Cristo, mas a multidão não foi salva. Aqueles que se tornaram um com Jesus, eles puderam desfrutar das mesmas bênçãos que Jesus. Ou seja, Jesus morreu? Morreu? Morreu, não morreu? Depois de 3 dias, o que foi que aconteceu? Ressuscitou. Qual é a promessa para todo o povo do Senhor? Quando Jesus Cristo voltar? Ressuscitar. Só que quando a gente tem essa unidade com Cristo e Jesus é um habitante celestial, Ele é o Senhor da glória, o que nós nos tornamos também? Habitantes celestiais. Nós não somos daqui, por isso que nós somos peregrinos, estamos só de passagem. Mas não como peregrinos que estão somente vagando pelo mundo sem nenhum propósito, pois como diz João 17, lá no versículo 18, ele vai dizer assim, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos envio. O que Jesus Cristo veio fazer no mundo? Jesus, ele veio revelar o caráter de Deus. Jesus Cristo, ele veio para cumprir a obra da redenção. Jesus Cristo veio para redimir todas as coisas. Com isso, ele manifestou poder curando pessoas. Ele pregou a palavra de Deus, ele ensinou a palavra de Deus, ele formou discípulos, ele instituiu líderes para guiar o seu povo. Jesus Cristo, em toda a sua conduta como servo, manifestou a glória de Deus. E agora o povo do Senhor está sendo comissionado pelo próprio Senhor soberano, Jesus Cristo, para fazer a mesma coisa. Os peregrinos não estão aqui para viver uma vida ao léu, para viver uma vida desassociada do serviço. Eles são comprados por alto preço para cumprir uma obra que é do Senhor. Cada cristão não tem uma missão particular. Cada missão não tem um chamado a encontrar na vida dele. Deus tem uma obra de ser o nosso Deus e de reunir um povo para si. E a igreja existe como uma ferramenta para que Deus cumpra a sua vontade. Por isso que o Espírito Santo agora habita em nós, para nos capacitar para cumprir essa tarefa, porque o povo de Israel não conseguiu cumprir, Cristo cabalmente cumpriu, e a gente vai lá para poder cumprir também essa missão. Então os peregrinos, eles estão aqui para dar continuidade à obra de redenção estabelecida por Cristo. E nós somos protegidos pelo Senhor. Por isso que nós não devemos temer o reino de trevas, nós não devemos temer espada, nós não devemos temer a morte, porque já somos vitoriosos com Cristo Jesus. Nós já vencemos juntamente com Ele. E isso é muito interessante, irmãos, porque por muitas vezes a gente tem vergonha de falar do Evangelho na escola, a gente tem vergonha de se caracterizar como um cristão lá. Às vezes a gente tem vergonha de falar do Evangelho para um familiar nosso, de pregar a palavra de Deus e de ser fiel ao Senhor no nosso trabalho,
Por muitas vezes a gente é caracterizado por uma conduta do reino de trevas do que por um cristão. Por exemplo, quando fazem piadinhas impuras no trabalho, geralmente com tom de imoralidade, e ao invés de se posicionar contra, você ri. Ao invés de sair daquele grupo do WhatsApp, por exemplo, onde tem coisas imorais, você fica. Visualiza o que às vezes as pessoas compartilham ali. Ao invés de assumir o seu posto como um soldado peregrino do Senhor, às vezes nós participamos das coisas que não glorificam a Deus. Mas isso é uma deficiência que, infelizmente, por conta do pecado, existe em nossos corações. E caminhando para o fim, a gente só vai estar protegido desse tipo de vacilação na peregrinação da vida cristã se a gente tiver protegido por uma coisa. Se a gente estiver sendo santificado por uma coisa. Não vai ser por aquilo que eu acho que tem que ser. Não vai ser por aquilo que eu penso que tem que ser. Mas é por aquilo que Jesus Cristo fala no versículo número 17. Olhem comigo para esse texto. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Eu acho muito interessante a tradução em TLH em alguns textos do Novo Testamento. Porque em outra tradução ele vai dizer assim, ó, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só que o que é santificação? Se não a entrega total ao Senhor. Se não ser pertencente a Deus em todos os aspectos da minha vida. Ser pertencente ao Senhor nos meus pensamentos. Pertencer ao Senhor e ser santificado por sua palavra, direcionado por ela, na minha conduta no trabalho, na escola, nas minhas amizades, nas minhas conversas, no meu relacionamento, na minha família. O que é tudo isso, se não ser pertencente ao Senhor? Mas não pertencer ao Senhor pela instrumentalidade daquilo que eu penso, mas pela palavra de Deus, o nosso fundamento, aquilo pelo qual a gente se estabelece nesses alicerces para poder viver a nossa vida. Não existe possibilidade de cumprirmos com essa obra que Jesus Cristo nos deu, se não fundamentados na palavra dele. É impossível. É impossível lutar contra o pecado do jeito que eu penso que tem que ser. Não, vou desligar meu celular. Não vou conversar com aquela pessoa. Não, eu não vou agir de tal forma. Não adianta você criar na sua cabeça um meio de santificar. O único meio é a palavra. Por isso que você, pai e mãe, deve ensiná-la. Ao invés de ficar pregando moralismo para os seus filhos. Dizendo, não minta não, porque quem mente é filho do diabo. Não é isso que a Bíblia ensina você a repassar para eles. A Bíblia lhe ensina a pregar o Evangelho para eles, para que resgatados eles possam ter seus corações transformados. E eu me encerro, irmãos, fazendo perguntinhas para vocês. E a primeira de todas delas é: será que vocês desfrutam dessa intimidade com o Senhor? Will, por que tu tanto fala sobre essa intimidade com Cristo? Domingo passado tu falou sobre essa mesma pergunta. Porque essa é a boa nova que a gente mais esquece. Nosso coração quer barganhar com Deus. Quer de alguma forma olhar para o próprio braço e dizer, não, eu posso fazer tal coisa. Eu posso permanecer em Cristo pelas minhas próprias forças. E por mais que isso não seja uma declaração direta na sua mente, às vezes, indiretamente se revela na sua conduta, onde você não confia em Deus, onde você fala sobre um Deus que é fiel em cumprir com suas promessas, um Deus que lhe sustenta, um Deus que é provedor, mas quando falta alguma coisinha você se vê desesperado, com crises, descabelado. Aqueles que têm uma vida íntima com o Senhor não passam por isso. Fui moço e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Livro de Salmos. O que eu estou querendo dizer é que aqueles que têm essa comunhão íntima com o Senhor, a fé deles vai ser firme. Uma segunda pergunta que eu queria fazer é se você está fundamentado na palavra do Senhor e buscando se santificar por meio dela em todas as áreas da sua vida. E aqui não adianta desejar somente.
Por exemplo, quem aqui deseja ser como Jesus e viver santificado para o Senhor, levanta a mão. Em todas as áreas da sua vida, quem aqui deseja mesmo? Só que aí, quem que aplica isso na sua vida cotidiana, em todas as áreas? Ainda que fale tentando aplicar isso no seu coração. Não adianta desejar. Desejar é bonito demais. Tem que obedecer e buscar cumprir. Deuteronômio 28 está aí, cheio de bênçãos para aqueles que obedecem. Deus é gracioso demais, porque nós merecíamos o inferno e Ele ainda assim nos retribui por obedecermos a Ele. E as recompensas dessa labuta que é a peregrinação cristã, dessas lutas que a gente passa, é de outro mundo, como alguém já disse aqui. Porque o galardão da gente, a recompensa da gente, não vai ser dada aqui. Se você estiver fundamentado na palavra do Senhor, você ainda que sirva, ficando cansado, como muitos dos equipantes estão. Os tesouros de cada um de vocês e de tantos outros que servem a Deus aqui, não está nesse mundo. Não se inquiete querendo as coisas daqui, vocês não são daqui. A recompensa de vocês é de outro mundo, é eterna, nunca vai ter fim. Muito melhor do que um elogio. Muito melhor do que o engrandecimento humano. É o engrandecimento que vem da pessoa de Deus. E aí não é para botar você lá em cima não, mas é algo gracioso e recompensador. Que algo maravilhoso, que verdade tremenda. Por isso que a gente tem que se gastar na obra do Senhor, literalmente. Perder a voz, ficar sem força, sem energia, como tinha gente aqui 2 horas da manhã ontem, fazendo um monte de coisa, limpando coisas, e hoje pela manhã teve que acordar cedão para poder arrumar tudo, e está tudo arrumadinho. A recompensa de vocês não está aqui. E louvado seja Deus por isso. A última pergunta que eu vou fazer é a seguinte: Jesus Cristo comissionou cada um de nós para cumprir com essa missão. Mas e aí? Até quando você vai moldar a sua vida para fazer o que você quer e o que Deus quer? Até quando você vai tentar barganhar com Deus para que você satisfaça um pouquinho do seu coração? Para que você desfrute daquilo que você quer? Até quando? Porque como nosso irmão Mataus falou, e como outros irmãos bem expressaram hoje de manhã, que participaram com a gente do acampamento, e alguns de vocês sabem disso, quão prazeroso é se ver gastado, mas se ver assim, quebrado por ter feito algo que glorificou o Senhor. É diferente de um trabalho que não tem esse foco, que não tem esse rumo. É interessante porque o nosso coração fica cheio de alegria, o nosso coração se enche de paz, ainda que cansado, por ver algo cujos frutos não são passageiros. E eu me encerro citando uma frase de Tim Keller, que ele diz assim, a frase é assim: evangelismo é o ministério mais básico e radical do homem. Não porque os outros ministérios não sejam importantes, mas porque o eterno é mais importante do que o temporário. Nós estávamos aqui para pregar o Evangelho, e os frutos disso não têm fim. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ou ela salva ou ela condena. Eu espero que tenha salvo, para a glória do nome do Senhor. Mas os frutos do nosso serviço são eternos, quando são para a glória de Deus. Deus às vezes nos permite ver esses frutos, e às vezes a gente se alegra, mas às vezes Deus não permite, como aconteceu com várias pessoas, tipo Jeremias, profeta chorão, que não viu os frutos do seu ministério. Mas eu queria que você saísse para suas devidas classes nessa manhã, refletindo sobre isso. Eu estou investindo minha vida em coisa passageira, ou eu estou investindo minha vida em coisas que têm frutos eternos? Eu estou gastando minha vida com futilidades que não vai ter nenhuma repercussão na eternidade, ou eu estou investindo na vida de outros,
algo eterno. Reflita sobre isso. E eu queria orar junto com vocês nesse momento. Abaixem suas cabeças e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso e maravilhoso conosco. E estamos aqui, Senhor, para que o Senhor, mediante a instrumentalidade da tua palavra, Pai, mude nossas vidas, mais e mais, e nos consagre para o Senhor. Tanto os juniores aqui presentes, Senhor, como aqueles que já foram para as suas casas. Tanto os equipantes que aqui trabalharam, Senhor, como aqueles que estiverem em suas casas orando por esse trabalho que foi feito. Tantas outras pessoas, ó Deus, que no dia de hoje estarão também servindo ao Senhor, estarão também falando da Tua palavra, como tantos outros que fizeram isso durante a semana, ainda vão fazer na semana que vem. Que cada uma dessas pessoas possa ser fortalecida e possa ter sua fé revigorada no Senhor, Pai. Para que a gente possa trabalhar mais e mais com a convicção de que o Senhor está ao nosso lado, de que o nosso serviço não é vão e que os frutos dele são eternos, ó Deus. Faz isso e edifica o teu povo e a tua igreja, Deus. Talvez a gente pense que essa palavra deveria ser falada ao coração de outra pessoa. Talvez tudo que a gente ouviu aqui, o nosso coração quisesse que outra pessoa tivesse escutado. Mas o Senhor decidiu que o Senhor falaria para cada um dos que estão aqui, Senhor. É porque o Senhor quer se consagrar mais e mais os que estão aqui, Senhor. Mas faz isso também com os que não estão, Senhor. E nos abençoa, para que no teu serviço, Deus, o teu caráter seja revelado através de nós. Somos escravos do Senhor, Pai, peregrinos nesse mundo com a missão de dar continuidade à tua obra. Então nos usa, eis-nos aqui, Pai. Nos desperta mais e mais para isso. Em nome de Jesus, assim nós te oramos, Senhor. Amém.